Oi gente, tudo bem? Continuando aqui a aula 6, um finalzinho do conteúdo que eu deixei separado para não confundir com o material do exercício 3, da atividade 3, tá bom? Então deixei aqui curtinho, vamos lá. Focar aqui é falar em e-learning. E-learning é o AVA, que vocês estão acostumados aí a acessar, o ambiente virtual de aprendizagem, que é a sigla do AVA. E-learning é o EAD, traduzindo, né, ensino à distância, tá? O ensino eletrônico aqui. Eu vou falar sobre alguns temas, a ideia não é falar sobre tudo de e-learning, tá? Mas é só o que a gente foca aqui com relação à administração e tudo que a gente utiliza isso em gestão de pessoas, tá? Então, o primeiro gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês é retirado de um livro muito legal sobre e-learning no Brasil, tá? Quem quiser, a edição é de 2010, mas é bem legal que ele é bem estruturado e conta um pouco da história do e-learning no Brasil e tal. É bem interessante, tem no material aqui, ó, indicação para vocês verem. E aqui ele separa a questão do aprendizado híbrido. O que é o aprendizado híbrido? Aprendizado híbrido é usar uma parte do treinamento ou educação presencial e uma parte de EAD, né? O e-learning. Então você acaba usando um pouco dos dois, e você mescla o que tem de bom dos dois, tá? Esse é o melhor dos mundos, tá? Você conseguir mesclar os dois tipos, né? Os dois têm muitos ganhos para todos se aplicados juntos, tá? Eles isoladamente têm seus prós e contras. Se você coloca os dois juntos, você só agrega, né? Então, por exemplo, o treinamento presencial, né, ou a sala de aula, o que é ponto negativo numa sala de aula? Por exemplo, ter várias pessoas, né, ou muitas pessoas dentro de uma sala de aula, né? Quando você começa a ter 50 alunos, 60, 70, 80, 100 alunos, daí em diante, então, você não tem mais uma aula, né, onde você tem uma troca de experiências para ouvir, você tem uma palestra, tá? As pessoas estão ali sentadas ouvindo e se ouviu, ok, se não, tchau. Então, assim, qual é a parte negativa da sala de aula? Aqui eu estou falando, estou explicando para vocês e tal. Se você não anotou, se você não registrou alguma coisa de alguma forma, não prestou atenção naquele conteúdo e tal, acabou, foi. Você não tem como voltar atrás e assistir de novo, por exemplo, se fosse um vídeo, tá? Então, esse é um contraponto aí da aula à distância, né? Então, outra coisa é a locomoção. Hoje nós não estamos nos locomovendo, então você consegue assistir uma aula sem precisar ir presencialmente, tá? Esses seriam os contras. Tem o a favor. O a favor é a troca de experiências entre professor e aluno, entre um aluno e outro aluno, né? Então, a discussão, o debate de ideias, isso não dá ainda para substituir num e-learning, a não ser que você faça uma aula ao vivo, mas também tem suas limitações, não dá para chegar ao mesmo nível de experiência que você tem numa aula presencial. Dá uma ajuda, substitui, dá para resolver algumas coisas. No caso do e-learning, o ponto positivo é que você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, repetir esse conteúdo quantas vezes você quiser, né? Essa é a parte positiva. A parte negativa é o contrário do presencial, né? O trocar experiências fica um pouco mais complicado você fazer isso à distância, né? Você discutir, debater um tema com muitas pessoas ao mesmo tempo, isso é um pouquinho mais complicado de fazer, mesmo que seja numa aula ao vivo, tá? Se você experimentar colocar 5, 6 pessoas falando ao mesmo tempo numa aula ao vivo, vai dar uma confusão, a gente acaba se perdendo um pouco da noção ali quando a gente faz isso ao vivo, tá? Então tem os seus prós e contras, ok? O ideal é usar a questão híbrida, usar os recursos à distância e os recursos presenciais. Aí sim você está explorando as melhores formas de se aprender, tá? Então, quando a gente fala aqui soluções instrucionais, o treinamento propriamente dito, né? Que são as formas de aprendizagem formais,
né? Então você tem uma aula presencial que você tem que assistir, da presença, ou você tem um e-learning que você tem que fazer um exercício, uma atividade, assistir um vídeo, responder um questionário, coisas desse tipo, são aplicações de aprendizagem formal que a gente diz, porque a gente consegue estruturar o aprendizado e ter lá um início, meio e fim, tá? Então a gente consegue utilizar isso. Então, quando a gente fala de treinamento, soluções instrucionais, aprendizado formal, a gente está falando aqui aula presencial, aula online, o que a gente chama de EAD, tá bom? Aí a gente tem uma parte que são os contextos informais no trabalho, tá? Esses contextos informais, que também a gente considera isso como e-learning, é quando a gente tem uma gestão do conhecimento, que eu acabei de falar, acabamos de falar sobre gestão do conhecimento. Você tem sistemas interligados que colaboram, fazem as pessoas colaborarem em comunidades, em rede, tá? Isso faz montar repositórios de informações, repositórios de vídeos gravados, expertise, informações, coisas que foram colaboradas, e isso gera conhecimento dentro da empresa. Tá? Então isso aqui é uma coisa mais informal, porque não tem aquela estrutura de aula, início, meio, fim, prova ou coisas assim. É um debate que aconteceu, a montagem de um documento online com mais de uma pessoa, você estrutura isso em redes e tudo, então você está usando também um conceito de learning que aborda isso aqui, tá? E outras coisas como suporte ao desempenho, tutoria que você pode utilizar, né? Mentoring, coaching. Eu já comentei algumas vezes em sala de aula sobre coaching e mentoring, que é a parte dentro da empresa, que é uma forma de aprendizagem, tá? Não tem a ver com a parte de e-learning, né? Mas é presencial, né? Junto. A questão de suporte é um e-learning, que você fazer um help lá, um tutorial para saber como é que mexe num software, tá? Então essas coisas aqui. Então quando a gente fala de e-learning mesmo, ele engloba, ó, não sei se vocês estão vendo esse quadrado aqui, ó, ele engloba isso aqui, ó. Desde a parte formal, com EAD, esta parte informal em rede, colaboração, acesso a tutoriais, né, que você tem ali para acessar e tirar dúvidas e tal. E a gente tem as formas tradicionais, que é o relacionamento com um tutor dentro da empresa, ou um coaching, ensinando como trabalhar ali na parte de trabalho, e tem a parte do treinamento presencial, tá? Então esse é o contexto de maneira geral. A gente fala de aprendizado híbrido mesmo, formal, ok? Tradicional, são esses dois aqui, tudo bem? O resto é o informal, coisas que estão lá, está disponível para você acessar a qualquer momento, tá? Legal. Eu não poderia deixar de falar a questão das gerações, tá? Eu sei que eu já dei essa aula para alguns de vocês, tá? Em outra disciplina, mas aqui é só para recordar e lembrar que isso faz muita diferença, principalmente no e-learning, tá? Então, as gerações mais novas aceitam melhor esta coisa do aprendizado à distância, tá? E as gerações mais antigas, isso, são um pouco mais aversas a isso. É um pouco mais complicado para o pessoal mais de mais experiência, mais tempo, mais idade, fazer e-learning, tá? Então, isso diferencia um pouco. E aqui é um quadro comparativo entre as gerações, né? O Baby Boomer, que é a mais antiga no mercado de trabalho, tá? Existem outras gerações, mas fora do mercado de trabalho, então estou falando só de mercado de trabalho. Baby Boomer, que tem esse período aqui, esse é o período de quando as pessoas nasceram, então quem nasceu nesse período é um Baby Boomer e assim por diante. Quem nasceu nesse período é um X, um Y, um Z e assim por diante. Tem várias gerações, hoje se fala em várias coisas e tal, mas aqui é só para a gente usar como base de análise, entender que existem perfis de pessoas diferentes no mercado de trabalho, tá? Antigamente a gente falava de gerações, só mudava de muitas décadas, tá? Então a gente levava aí de pai para filho, são gerações. Aqui a gente já está falando
do timing de gerações muito menor. Tá? E aí a gente fala da questão dos nativos digitais, das gerações que absorvem tarefas simultaneamente, que elas estão mais ligadas ao mundo digital, com maior facilidade para lidar com isso. Então aqui a gente consegue enxergar um quadrinho bem interessante sobre isso. Tá? Tudo isso está no mesmo livro que eu indiquei aqui para vocês. E esse último quadro aqui, penúltimo quadro, mostra um pouquinho dos tipos de e-learning, tipos de ferramentas e coisas que a gente pode usar no e-learning. Vou dar uma passada rápida só para ver alguma coisa assim. Ideias básicas, aulas online, são as mais tradicionais aí que a gente tem, né? Aplicações eletrônicas de suporte a desempenho, então softwares que vão ajudar na sua gestão, no dia a dia. Podcast, então quem não está acostumado, é bem legal usar podcast, você pode ouvir no ônibus, no celular, qualquer lugar, muito leve, muito fácil de fazer, você vai ouvindo alguém explicando, dando uma aula. Aprendizado baseado em vídeos, então aí realmente usando como base YouTube, treinamentos com vídeo, que é o que eu estou fazendo para vocês hoje, né, gravando os vídeos. Webinars e webcasts, então aqui é a aula ao vivo, né, uma palestra ao vivo, uma aula ao vivo, que vamos experimentar aí, vocês já devem estar fazendo com alguns professores, eu vou fazer com vocês semana que vem, está combinando aí para a gente fazer. Wikis de aprendizado, é a Wikipedia. O site da Wikipedia, ele tem um código aberto, que é um software de código aberto, que você pode baixar, instalar num site seu e começar a criar a sua própria wiki. Tá? O wiki é uma técnica de organização de conteúdos, tá? Através de links e palavras, então você vai linkando todos os conteúdos um com os outros. Então é um sistema muito legal de usar e você usa em colaboração, então você pode criar wikis de trabalho, por exemplo. Tá? Campos virtuais, que você acessa 3D, você entra nos prédios, navega nas salas, entra e aí assiste uma aula, faz outra, então você tem uma interação um pouco mais interessante. Treinamento baseado em web, então além de ter vídeos, você tem uma animação, você tem um texto, você tem uma interação, onde você tem que responder algo, clicar em algo, então você tem uma interação aqui. Tá? Aprendizado móvel, e aí é o e-learning, você podendo acessar de um celular, né? Acessando isso de qualquer celular, para poder acessar o curso, fazer a aula. Aprendizado baseado em jogos, isso aqui é recente, os últimos anos tem focado muito nisso, é bem legal essa área aqui, porque é uma área que faz jogo, game, é um game só que com o intuito de ensinar alguma coisa. Então ele pode ter vários tipos de níveis de games, simuladores, tá? É uma coisa bem legal. Sala de aula virtual ao vivo, então aqui é uma sala de aula, tá? Onde vai ter interação. A diferença do webinar, webcast, é que não tem interação de todos os participantes, tá? Então aqui no webinar, as pessoas assistem uma palestra, tá? Tem um pouco de interação quando no final ele abre para perguntas, mas é só via chat, texto. Por exemplo, que normalmente o webinar tem centenas de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então não dá para ter interação com áudio e vídeo com todo mundo. Tá? Então aqui é mais uma palestra, vamos dizer assim, e aqui é a sala de aula mesmo. Então essa aqui que a gente vai fazer, tá? Desculpa, eu confundi com o webinar, mas essa aqui é a aula ao vivo mesmo. Então aí eu vou interagir com os alunos, ouvir e tal, vamos bater papo, discutir, mostrar coisas. Então essa é a aula ao vivo. Comunidade de aprendizagem e redes sociais. Aqui é quando a gente usa uma rede social ou um fórum de discussão sobre um assunto em que as pessoas contribuem lá com soluções, coisas que a gente faz no dia a dia. Isso é muito comum na área de TI, tá? Existem fóruns e discussões em todas as áreas, mas que eu saiba, pelo que eu percebi já nos últimos anos,
a área de TI isso é muito forte, então você consegue entrar num fórum e postar lá uma dúvida técnica. Pessoal, eu estou aqui com código, estou desenvolvendo um site, estou desenvolvendo um sistema e esbarrei nesse problema aqui. Alguém sabe a solução? Posta lá e alguém vai lá e contribui. Então é a comunidade de TI que se ajuda. Tá? Isso é muito legal mesmo. Tá? Então é isso aí, passei por vários recursos aqui que a gente pode usar quando a gente fala de e-learning. Tá? E aqui no final, mais um resumo de tudo que a gente falou aqui, mas para a gente destacar uma coisa bastante importante. Quando a gente fala de aprendizagem formal, nós estamos falando de apenas 10% do que a gente aprende na nossa vida profissional como um todo. Tá? Então, quando a gente fala de sala de aula presencial, sala de aula virtual, e-learning, né, ou EAD, que é a aprendizagem formal, de todo o conhecimento que a gente aprende ao longo da vida, isso corresponde a 10%. É bem pouco, né? Pode não parecer, mas é bem pouco. O que a gente aprende é muita teoria, muito ali os conceitos, né? Só que quando a gente vai para a prática, a gente vai aprender várias outras coisas. Então, quando a gente vai para a aprendizagem social, onde eu tenho que trabalhar, responder, mandar alguma coisa, alguém vai me dar um feedback, falou, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Então a gente vai pode usar a tecnologia, pode não usar, não importa. A gente está aqui socializando, trocando experiências. Quando você troca experiências, você também adquire conhecimento. Tá? Então aqui, ó, 20%. Só que o maior aprendizado mesmo vem da aprendizagem informal. O que é essa aprendizagem informal? É o trabalhar. Senta lá e trabalha. Senta lá e faz. Né? Então a gente pode usar os recursos do e-learning, das ferramentas que eu falei? Pode, vai estar lá disponível. Também, isso aqui é aprendizagem informal. Tá? Então a gente está distribuindo as ferramentas que eu falei, as coisas que eu falei até agora, nessas etapas aqui. Mas a maior parte vem da aprendizagem informal. É você que vai atrás do conhecimento. É você que aprende no dia a dia. É você que está indo atrás de tudo, tá? Que é a aprendizagem sozinha, né? A autoaprendizagem, né? Que a gente pode falar. Isso aqui é bem interessante e vou dizer para vocês, vocês devem focar seus hábitos para isso aqui, ó, aprendizagem informal. E atrás disso, tá? Porque você tem como aprender muito nessa aprendizagem informal, onde você vai atrás do conteúdo que você precisa. Aqui você vai só atrás do que você precisa, não nada além disso. Tá? Quando você vai numa aprendizagem formal, tem um monte de outras coisas que às vezes você aprende que não é exatamente o que você precisa. Te ajuda, pode te ajudar, mas não é o que você está precisando, não é o que você precisa. Então, você não vai aprender tudo sobre aquilo. Tá? Então, esse é o foco aqui da aprendizagem informal. Então, é isso que a gente fala de e-learning, a gente tem que olhar todo esse contexto aqui. Beleza? Então é isso, a parte de e-learning. Com isso encerramos a aula 6. Um abraço, até a próxima.